9 horas 42 minutos, 9h42, temperatura 24 graus e 1 décimo. Vamos para Nova York, já está na linha a nossa correspondente, Débora Frur. Bom dia, Débora. Bom dia, aqui em Nova York são 7h43 da manhã, estamos com 4 graus positivos, uma manhã nublada, a máxima vai chegar aos 12 graus. Uns dias atrás recebi de um amigo um texto muito interessante escrito por Roberta Zuboff e Alexis Borlaug. O texto contava que a Miss Piggy, a adorável porquinha do programa Os Muppets, distribuído em todo o mundo, apresentou 2 problemas quando anunciado nos países árabes. Primeiro, o nome dela, Piggy, não pode ser pronunciado, porque não há o P na língua árabe. Para palavras estrangeiras, eles substituem o P pelo F ou B. Todos nós conhecemos os brimos, não é? O resultado é que Piggy tinha que ser Figgy ou Biggy. As emissoras egípcias foram com Biggy, que significa grandona. Depois há a questão de ela ser, bem, uma porca, um animal impuro no islamismo, mesmo que seja apenas uma boneca. A Arábia Saudita resolveu isso banindo completamente a Miss Piggy. Os egípcios foram mais criativos. Eles declararam que a Miss Biggy era um urso ou uma ursa. E por que não? Ela é rosa, é suína, tem rabo encaracolado, é uma ursa. Tal licença criativa com identidade no mundo árabe não se limita a bonecas ou fantoches. A mesma coisa foi feita, mas com efeitos mais devastadores, na criação de um novo nome para uma nacionalidade que sempre foi simplesmente árabe. A designação palestino cria o mesmo problema inicial da Miss Piggy. E além do árabe não ter a letra P, há muitas letras em Palestina para as regras da gramática árabe. Nos últimos 2000 anos ou mais, palestino se referia aos judeus que moravam na Judéia conquistada, a terra judaica. No ano 135 da nossa era, os exércitos romanos reprimiram a última revolta judaica por independência. Como punição por mais uma revolta, o imperador Adriano procurou quais eram os povos que haviam vivido naquela terra e haviam desaparecido. Entre eles, Adriano escolheu os filisteus, que não têm a melhor reputação na Bíblia, e renomeou a área como Síria-Palestina, a fim de apagar suas origens judaicas. Mas embora os romanos tenham mudado o nome da Judéia do mapa, eles nunca conseguiram quebrar a conexão, o elo entre os judeus e a sua terra ancestral. Há inúmeros exemplos de palestinos referindo-se aos habitantes judeus de Israel ou da Judéia. Os árabes, de fato, desdenhavam o termo. Eles eram somente árabes. Com a aproximação do 75º aniversário de Israel, temos que refletir sobre esse conflito palestino-israelense que dura há mais de 100 anos. De acordo com um membro do Comitê Executivo da OLP, Zahir Mohsen, esse conflito é baseado no conceito de que a criação de um Estado palestino é apenas um meio para continuar a luta contra o Estado de Israel. A identidade palestina, ele diz, existe somente por razões políticas. Em março de 77, um jornal holandês entrevistou Mohsen, que enfaticamente disse: o povo palestino não existe. A criação de um Estado palestino é apenas um meio para continuar nossa luta contra o Estado de Israel por nossa unidade árabe. E aí está. O uso do conceito de um povo ou Estado palestino é apenas uma tática, empregada com o único propósito de destruir o Estado judeu de Israel. Não estão nem aí com o bem-estar dos supostos palestinos ou sua independência. É só olhar para as 3 eras principais da história do povo judeu, do retorno do povo judeu a essa terra.
de 1920 a 1947, de 47 a 64 e de 64 até hoje. Em 1920, a Liga das Nações, dividiu os despojos da Primeira Guerra Mundial depois da derrota do Império Otomano, criando o Mandato da Palestina, entregue para a Grã-Bretanha. A liderança árabe se opôs veementemente ao mandato porque o resultado seria um Estado judeu, o que libertaria os judeus da sua condição de dhimmi, ou cidadãos de segunda classe. Embora o mandato original da Palestina reservasse uma quantidade razoável de terra para uma pátria judaica, em 1921, Winston Churchill cedeu 73% dessa área para criar a Jordânia, a solução de dois estados original. Em 1937, durante seu testemunho na Comissão Peel, Auni Bey Abdul Hadi, um líder árabe, disse: "Não existe tal país Palestina. Esse é um termo inventado pelos sionistas. Não há Palestina na Bíblia. Nós fazemos parte da Síria." Em 1947, seguindo uma política nefasta e antissemita, completamente contrária ao mandato, a Grã-Bretanha o devolveu à ONU. Os próprios registros da ONU contêm as discussões sobre a criação de um Estado para os judeus. Nunca houve qualquer proposta da liderança árabe para criar um Estado para os árabes. Em novembro do mesmo ano, a ONU propôs uma partilha. Os 27% do que sobraram da Palestina original foram então divididos como um queijo suíço em dois estados. E apesar da porção minúscula e árida que receberam, os judeus disseram sim, os árabes disseram não. Assim que Israel se declarou um Estado, os árabes declararam a guerra. O objetivo não era libertar e formar o Estado da Palestina, mas destruir e dividir Israel, o norte para a Síria, o centro para a Jordânia, o sul para o Egito. Milagrosamente, os árabes perderam. Uma vez traçada a linha verde, a linha de armistício, de cessar-fogo, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental ficaram nas mãos da Jordânia. De 49 até 64, enquanto a Jordânia ocupava ilegalmente a Cisjordânia, incluindo metade de Jerusalém, ninguém exigiu a criação de um Estado palestino, seja pela liderança árabe ou pelos árabes que moravam na região. E aí temos a última era. Em 64, numa conferência no Egito, a Rússia, o Egito e a Liga Árabe, não os palestinos, criaram a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Em sua constituição inicial, a OLP explicitamente declara que não reclama nem a faixa de Gaza, nem a Cisjordânia, já que esses territórios estavam nas mãos do Egito e da Jordânia, respectivamente. O objetivo da OLP, então, era destruir o Estado de Israel. Nenhuma palavra sobre a criação de um Estado palestino. Yasser Arafat, então, foi de egípcio, nascido do Cairo, para palestino. Em junho de 67, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental foram capturadas e libertadas por Israel em uma guerra defensiva com a Jordânia, não de um país chamado Palestina. Em maio de 94, de acordo com o The Washington Post, logo após a assinatura dos acordos de paz de Oslo, o presidente da OLP, Yasser Arafat, fez um discurso em uma mesquita convocando ao Jihad, a Guerra Santa. Ele afirmou que seu acordo de paz com Israel era apenas um passo tático, facilmente irreversível. Há centenas de outros exemplos adotados pela liderança árabe embutidos em seus estatutos organizacionais, todos adotando essa tática de uma revolução pela libertação da Palestina, que consistentemente prega e exige nada menos que o genocídio dos judeus, outro genocídio, e o fim de Israel. Não há menção nenhuma sobre uma solução de dois estados. Nunca houve.
Essa tática de ódio nessa guerra religiosa devastou gerações mantidas em campos de refugiados, submetidos à lavagem cerebral com mentiras e incitamento ao terrorismo que matou e mutilou inocentes, corrompeu a educação para criar uma próxima geração de terroristas e envolveu crianças de maneiras que são claramente abuso infantil. É hora de o islamismo se tornar a religião de paz que diz que é. Chamando por um novo pensamento para o Islã, em 2015, o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi implorou: é inconcebível que o pensamento que consideramos mais sagrado faça com que todo o mundo islâmico seja uma fonte de ansiedade, perigo, matança e destruição para o resto do mundo. É um exagero acreditar que um porco rosa seja um urso ou uma ursa, ou que um grupo étnico originário da Arábia tenha se tornado, por simples declaração, em algo que por 2000 anos se referia com desdém aos judeus de Israel, da Judéia e Samária. Mas aprenda com a ursa Big. Até mentiras absurdas podem ser contadas sobre a identidade de alguém ou de um grupo e serem aceitas pelo mundo. Esse é meu comentário. Desejo a todos um bom final de semana e até o domingo que vem. Obrigado, Débora. Uma excelente semana. Aí, pessoal, continue a mandar os seus comentários aqui e até a semana que vem.